Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero dar uma sugestão de leitura, além de fazer um review também desta obra, um livro que foi de grande edificação para a minha vida. Então você, homem, que acompanha aqui o nosso canal, você que é inscrito, se você não for inscrito, se inscreva agora, deixa seu like. Ou você, mulher, que quer dar um presente bacana para o seu marido, ou talvez para um amigo, enfim. O Silêncio de Adão é uma obra que todo homem precisa ler. Talvez você, mulher, também, seria bom você ler, né, para você saber lidar também com os homens, né? Esse livro, ele foi escrito, né, ele foi organizado por 3 autores, né? Eu não vou conseguir falar o nome deles aqui direitinho, mas aqui na capa você percebe. E ele vai trabalhar aspectos do homem, né, com esse tema, o silêncio de Adão. Então, o autor se volta àquela passagem da queda do ser humano, lá em Gênesis capítulo 3, e ele traz assim, uma revelação dentro do texto que talvez a gente não tinha percebido, né? Que diante de toda aquela situação, Adão se calou. E aí por isso que o pecado entrou no mundo. Então ele vai trabalhar todo o seu livro tendo como centro o silêncio de Adão, para trabalhar as nossas falhas como homens, né? Eu fui assim muito edificado, um livro extremamente importante para trazer discipulado, para também trazer edificação para todos nós. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir, para você dar de presente para alguém, para você ler também, ser edificado. Eu vou lá para a mesa agora, a gente vai fazer uma análise e eu vou estar mostrando um pouquinho desse material. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o livro Silêncio de Adão. É um livro que particularmente eu quero indicar para vocês, como eu disse no início, porque ele vai trazer instruções práticas para nos ajudar a, principalmente nós homens, né, a mudar a nossa maneira de pensar, de agir, porque o silêncio de Adão lá no Jardim do Éden afetou toda a sua descendência, né? E muitas das vezes somos omissos, muitas das vezes somos passivos diante de situações que nós deveríamos tomar a iniciativa. Bom, é um livro que tem aí cerca de 240 páginas, né? Eu vou entrar aqui logo no contexto do livro, né? Capa brochura, e tem aqui uma ilustração aqui do Adão, né? Eita, mas é ripada atrás de ripada aqui, viu? 2 folhas de rosto, ficha catalográfica. Esse livro ele foi publicado a primeira vez aqui no Brasil. Deixa eu ver se tem um ano dele aqui. Parece que foi em 2006, né? E tivemos várias reimpressões. Então, a gente tem, na verdade, são 3 partes, né? A primeira parte, algo sério está errado, o sonho se perdeu. A segunda parte, algo vital está faltando, os problemas da comunidade masculina. E a terceira parte, algo poderoso está disponível, uma geração de mentores. Então, interessante, né? Adão permaneceu em silêncio quando devia ter falado. Então o autor vai trazer sempre à tona, os autores, né, que são 3, que organizaram o material, esse silêncio de Adão e a consequência dele, né? Tem aqui uma introdução, trabalhando um pouquinho essa questão da masculinidade, né, que também tem se perdido. O primeiro autor, que é o Lewy, é um dos autores, né, traz aqui uma pequena história aí da sua infância, o garoto que ele era. Aí tem aqui o Dan Hudson, que é o segundo, quando ele era criança, como ele cresceu, e eles enfatizam muito isso, né, como foi a criação, né, os autores, eles são bem interessantes aqui, porque eles não escondem as suas falhas, os seus medos e limitações. Aí tem aqui o Andrews, que é um outro aqui também, que participou da organização desse livro, né? E aí a primeira parte, algo sério está errado, o sonho se perdeu. Bom, cada capítulo traz de início um exemplo, né? O autor aqui, o escritor, ele traz um exemplo de alguém, né, antes dele entrar no tema. Então, é muito interessante porque é um material prático, que traz exemplos do cotidiano. Então, essa primeira parte aqui, ele vai trabalhar uma visão para os homens, né?
E olha só, homens que aprendem a estar mais fascinados com Cristo do que consigo mesmo se tornarão homens autênticos nos nossos dias. Os homens dessa geração precisam aprender a considerar o preço de seguirem a Cristo. Se espelhar no outro para ser feliz é o que muitos têm feito. Então, do início ao fim, ele dá cada surra em nós homens, né? Porque ele se coloca no lugar também, né? A diagramação é muito boa, o espaçamento da página é excelente, né? Que tem o número da página, tem o título aqui do capítulo, bem visível. Estou preocupado com o fato de não estarmos enfrentando os terríveis problemas dentro de nós que desfiguram a nossa masculinidade. Problema que somente uma cirurgia dolorosa e prolongada pode curar. Então eu coloquei enfrentar o problema ou administrar, né? Se para nós tornarmos uma geração de conselheiros e termos uma cultura cheia de homens de caráter e visão, homens que possam conduzir a próxima geração à verdadeira santidade, então precisamos cuidadosamente considerar como homens que perecerão, que parecerão quando Cristo neles for formado, né? Então Cristo formado em nós. Capítulo 2, homens viris e homens pouco viris. Então ele vai dar exemplos de homens, do que é ser um homem viril e o que é ser um homem não viril, né? Tem gente que acha que ser homem viril é ser aquele homem que chega quebrando tudo, que é, né, ignorante. Ele explica que tem nada a ver. 3, capítulo 3, teologia da receita. Então ele vai trazer aqui um pouquinho sobre o que seria essa teologia da receita para resolver determinadas situações, enfim, né? E aí, a partir do capítulo 4, esse capítulo 4 é muito importante porque ele vai entrar no X da questão, adentrando a escuridão. Então ele inicia cada capítulo com um exemplo de uma pessoa que ele conheceu, que ele, claro que ele não vai dar nome, né? Mas ele vai dar como exemplo, né, a situação para poder trabalhar no livro, né? E ele traz aqui aspectos importantes com relação à criação de Deus, né? Então a primeira coisa revelada sobre Deus na Bíblia é que ele é o Criador. A segunda coisa é que ele fez, né, o homem, o macho. A terceira coisa é que Deus mandou Adão dar nome aos animais. Quando Adão falou, houve ordem. Quando ele se calou, o caos reinou. Por isso que ele vai trazer essa questão do silêncio de Adão, né? Significado da escuridão, ele explica também, né? Quais são os aspectos quando Deus adentrou. Como Deus, o homem foi chamado para falar dentro da escuridão, para adentrar a confusão de um reino de animais completamente sem nome e nomear cada um deles. Na cultura antiga do Oriente, dar nome a algo ou alguém implicava na autoridade de definir-lhe o caráter, dar forma à sua natureza, preencher um vazio como algo que saía daquele que atribuía o nome, né? Será que Deus desejou que os homens se comportassem como ele, adentrando corajosamente qualquer esfera de mistério que encontremos e falamos com imaginação e poder vitalizante para dentro da confusão que enfrenta? Desde que caímos da graça, a vida de todo homem é cheia de confusão. Capítulo 5, de caos em caos. E aí ele vai desenvolver, né, toda a consequência da queda. Ele traz aqui alguns relatos da queda, da criação, do caos, da criação em outras religiões, antes de adentrar em Gênesis. E aí capítulo 6, um chamado a ser lembrado, a luta é real, a raiz do problema, né? Criados para lembrar, algo para lembrar. Por que contamos essas histórias? Porque muitas das vezes a gente precisa relembrar coisas para acharmos o caminho a seguir, o caminho correto, o propósito, enfim. Por isso que é bom sempre se voltar às Escrituras, ver passagens bíblicas, ou talvez até relembrar pontos que um dia nós fracassamos e hoje nós conseguimos. Estou sugerindo que os homens deveriam estabelecer uma hora de história para suas famílias todas as noites. E toda vez que for tentado, o homem deve recitar passagens bíblicas que relatam as obras de Deus. Será que essas coisas realmente ajudam? Talvez. Mas se elas podem apenas colocar mais pressão sobre o homem para que ele faça as coisas certas, algo mais é necessário, uma mudança de coração, ao menos que os homens enfrentam honestamente seu obstinado deleite e se esquecer e sua dedicação a paixões mais fortes do que o seu desejo por Deus, jamais ocorrerá uma mudança duradoura. E aí o capítulo 7 é o capítulo central dessa primeira parte. Ele estava lá e se calou, né? Cada capítulo tem aqui uma demonstração bem visível, né? E aqui ele vai trabalhar um pouquinho. O que está errado com os homens? Onde isso começou?
Em Adão. Adão estava lá quando a serpente tentou Eva. Adão foi passivo antes de comer do fruto proibido. A palavra de Deus suscitou criação do caos. O silêncio de Adão trouxe o caos de volta à criação. Isso aqui é muito legal, gente. Essa parte aqui é importantíssima. Eva se voltou. Aí ele vai trabalhando dentro do texto, né, de Gênesis 3, tá? Eles são exemplos de como muitos homens são hoje. Homens fracos, que sacrificam mulheres de suas vidas por covardia, né? Bate pra caramba aqui, né? E aí ele vai desenvolvendo. Silêncio é letal, né? E aí ele traz aqui uma conclusão da primeira parte, antes de adentrar a segunda parte. Algo vital está faltando, os problemas da comunidade masculina. Então, após trazer essa exposição com base em Gênesis 3, ele vai trazer a consequência, homens que combatem a escuridão, né? Então, ao invés de adentrar, muitas das vezes ele está combatendo, ou às vezes usando de artifícios errados para poder lidar com a escuridão do caos, né? Eu fiz muitas marcações, é um livro que serviu muito aqui para o meu discipulado, né? Aqui ele fala muito a respeito de ser direcionado pelo Espírito Santo, mas se decidir sempre, né? Porque muitas das vezes o homem acha que vai resolver seus problemas ficando em cima do muro, e não é assim que funciona, né? Capítulo 9, a maneira como homens poucos viris se relacionam. Esse capítulo é muito legal, ele cita aqui 3 tipos de homens, tá? E ele vai trabalhar um pouquinho também o padrão que existe, né? Os extremos do comportamento dos homens, que não é legal, né? E aí entra muito nisso aqui, no capítulo 10. Homens que exigem que os outros correspondam às suas expectativas. E aí há muita frustração com base nisso, né? Então ele vai explicar, e traz o exemplo de Saul, por exemplo, na Bíblia, né? Então até umas perguntas ele coloca: ter mais consideração, apoiar-me mais, falar com mais bondade, emagrecer, ler mais livros, tomar iniciativa na cama. Isso é o homem se direcionando à sua mulher, à sua esposa. Gastar menos, criticar-me menos, né? O homem falar menos nas festas, cozinhar mais criativamente. Então, muitas das vezes o homem não encontra nada de errado em si, só encontra no outro, ou na sua esposa, vê apenas o que a outra pessoa podia fazer para ele. Então, é discipulado atrás de discipulado. Capítulo 11, homens que só precisam de si mesmo, a paixão pela agressividade. Isso aqui também é muito importante, porque o autor traça o estilo do relacionamento. Então, nós temos aqui A, B, C, D e E. O C é um homem perfeitamente equilibrado, tanto sensível como forte. Ele vai explicar essa diferença do homem sensível do homem forte. Então, esse padrão C é o padrão de Cristo, tá? E aí nós temos os fora daquilo que é o equilíbrio, né? Que é o D e o E, que é o mais forte do que sensível D e dominado pela agressividade, que é o E. E temos o outro na esquerda, o B, mais sensível que o forte e o dominado pela carência. Então, os homens, eles são assim, né? Como nós somos imperfeitos, geralmente a gente está inclinado ao A, ao B, ou D e o E, né? Os extremos, a gente sempre anda na ponta da régua, muitas das vezes, né? Ele vai explicar ponto por ponto aqui nesse capítulo, tudo isso, né? Os homens que... tem um capítulo importante, né? Que eu pulei aqui, né? Nessa parte que eu pulei, que ele vai finalizar a segunda parte e vai entrar na terceira parte, que já é a parte prática no sentido de mudarmos a nossa mente e o nosso comportamento. Capítulo 2, pais, homens que acreditam em nós. Então ele traz aqui um pouquinho sobre a questão da paternidade. Muitas das vezes a gente não teve um pai, no sentido assim, como exemplo de um homem equilibrado, um homem, né? A masculinidade ali equilibrada, e a gente não necessariamente deve reproduzir isso nos nossos filhos, né? Achei muito legal também essa parte, onde ele vai trabalhar um pouquinho, né? Aí aqui ele vai explicar um pouquinho sobre os homens que acreditam em nós. Então a gente ter pessoas para compartilhar segredos, desafios, pessoas, amigos de confiança, é muito importante. Ele vai desenvolver isso também, né, compartilhando segredos com o irmão. Achei esse capítulo muito legal. E aí, já partindo aqui para o final, capítulo 14, um sonho restaurado, uma geração de mentores, que é o intuito dele aqui nesse livro,
né, quando a gente tem essa masculinidade restaurada, a gente vai ter homens exemplos, homens que vão mudar a sociedade, homens que vão exalar e demonstrar o caráter de Cristo, homens que não são covardes, que não se calam diante do caos, pelo contrário, que adentram ao caos por meio da sua voz, por meio da sua decisão, para poder dar fim a esse caos. Então aqui a história continua, ele mostra, lembra lá no início, que cada autor apresentou um pouquinho da sua história, e aqui eles mostram o que cada um se tornou, né? Primeiro o Andrews, depois o Dan Hudson, e em seguida o... Deixa eu pegar o nome do outro aqui, né? Cadê ele? O Larry também vai falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente tem algumas notas no final. É um livro que todo homem precisa ler. Você, homem inscrito aqui no canal, na descrição do vídeo tem um link para você comprar um livro baratinho. E você, mulher, quer dar um presente bacana pro seu marido, dá esse livro aí, né? Que vai ser de grande edificação para ele. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.